Boa noite, amados do Senhor. Bem-vindos para mais essa noite aí, mais uma live que possa ser algo bem produtivo. Estamos aqui dando continuidade àquilo que iniciamos na semana passada e agora vamos conversar mais um pouco. Antes nós vamos orar, vamos louvar. Chama aí quem você ainda quer chamar, convida o pessoal, que acredito que vai ser um tempo muito abençoado aqui para nós. É isso aí, vamos lá, vamos chamando lá. Você vai orar conosco? Vamos orar agora. Você vai orar e o Mateus vai louvar conosco. Mateus chegou, Fernando chegou na área também. Vamos bater aquele papo hoje, hein? Em nome de Jesus. Deus amado, nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, aqui, Pai, como família, mesmo cada um em sua casa, distantes nesse momento, Pai, somos família, somos corpo de Cristo. Amém. Estamos aqui nessa noite, ó Pai, ainda clamando ao Senhor por unidade, ó Deus, que o Senhor realmente sustente, ó Pai, os teus filhos. Sabemos que o Senhor continua sendo Deus e que o Senhor ouve, ó Pai, as nossas orações, o nosso clamor. Sabemos que os teus ouvidos não estão tapados, ó Deus, o teu braço não se encolheu. E nós cremos que o Senhor está conosco. Amém. Como diz a tua palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Amém. Então nós cremos nesta palavra, nós Amém, cremos, Senhor. ó Deus, que a Bíblia é a tua palavra. Amém. Então nós cremos que o Senhor está conosco. Amém. E por isso nós estamos alegres. Amém. Porque nós temos o Senhor, mesmo Amém. diante de perigos, de Verdade. dificuldade, de pandemia, verdade. ó Deus, nós Verdade, sabemos Senhor. que o Senhor Verdade. está conosco. Verdade. Sustenta, ó Deus, Sim, debaixo das tuas asas, Sim, nas Senhor. tuas mãos, Sim, Senhor. o teu povo, Sim, meu para a Deus. tua honra, para a tua glória Amém. e para a nossa alegria. Amém. Beleza, todos são muito bem-vindos aí para essa live. Marcelo, Militão, o Mateus Oliveira e o Fernando já vai entrar aí conosco também. Tempo precioso. A semana passada nós começamos a conversar sobre um tema interessante. Vamos dar sequência hoje. O Mateus vai nos ajudar a louvar o Senhor aí. Mateus, o que você trouxe para nós aí? Vamos falar sobre fé, né? Então vamos declarar que Ele é a nossa fé, a nossa rocha. Amém. É uma canção antiga, não tão antiga assim, mas é um pouquinho antiga. O Mateus que pediu essa, né? Do tempo dele. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha mente está em Deus, e sei tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Tudo que eu preciso pra dar paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho da
está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Amém. 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 Fantástico essa música, né? Ela é muito boa, bênção mesmo, a letra dessa canção. Vamos cantar mais uma aí, Matheus? Tem alguma? Aí, ou você tocar? Eu tocar um pandeirinho, ele gosta de pandeiro, né? Vamos ver qual é o pedido do Marcelo pra hoje. Vamos lá, Marcelo. Hã? Waymaker. Waymaker. Você cantar aí, a gente vai. Também, velho. Vamos caçar a letra aqui. Waymaker. Vamos lá, vamos lá. Vamos, todo mundo aí conhece. Vamos lá, a letra mais fácil aqui. Mais fácil, então. Pessoal, enquanto nós encontramos aqui, escolhemos aqui mais uma música para cantarmos juntos, louvarmos ao Senhor. Queremos dizer para vocês que nós estamos aí orando incessantemente por cada família, por cada amigo, cada família aqui, cada familiar distante do contexto onde nós vivemos. Incessantemente nós estamos intercedendo, crendo que as mãos do Deus Todo-Poderoso está nos guardando, nos livrando de todo o mal. Nós entendemos que é um tempo muito complicado, é um tempo que nós não vamos nos cansar de falar, ou já nos cansamos e falamos, continuamos falando. É um tempo bem complicado mesmo. Ninguém escolheu isso, ninguém escolheu esse tempo, mas esse é o tempo que Deus fez para nós vivermos, e nós precisamos ir além da nossa expectativa, ir além daquilo que nós podemos imaginar. A palavra de Deus nos diz claramente que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um tempo de nós continuarmos amando o Senhor e estarmos firmes no propósito dele, porque sem a menor dúvida, o mesmo Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos ajudar a passar por toda essa situação, e nós vamos sair do outro lado fortalecidos e aprovados para a glória dele. Amém? Vamos lá, Matheus, já tem aí? Essa música que a gente vai cantar agora é uma música que particularmente eu gosto muito, né? Ela diz assim no comecinho: que sejas meu universo, não quero dar só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. E eu fico pensando, né? Essa música ela também diz que quando eu acordar, que Deus seja o meu primeiro pensamento. E que nesse tempo de dificuldade, de morte, de vale, que quando você acordar, o seu primeiro pensamento não seja quantas pessoas será que morreram, como será que está. Não, que o seu primeiro pensamento seja Deus, o dono do universo. Aleluia. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe como está a sua vida, Ele sabe o que você precisa e não vai deixar faltar aquilo que é necessário para você. Cante essa música aí com o coração e com a mente e confiante que Deus é o Deus do nosso universo. Amém, amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas na semana. Sejas meu universo,
dar-te as palavras como luta. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo e sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo. Eu quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Seja meu universo, que seja cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Jesus, este é meu desejo. Seja meu universo. Amém. Aleluias. Aleluia. Seja, Senhor. Amém. Amém. Que nesse tempo de adversidades, de lutas, de complexidade, que o Senhor venha ser verdadeiramente o nosso universo. Que tudo que sentimos, tudo que pensamos, que possa verdadeiramente o nosso pensamento ser, né, elevado ao Senhor, e que o Senhor possa receber o primeiro louvor, o primeiro reconhecimento, a primeira palavra de louvor e adoração. Que seja o Senhor o nosso universo. Amém. Vamos caminhar aqui para batermos um papo agora. Fernando, como é que é aí? Substituição aí, né? Dá um tempo, substituição agora. O Mateus vai ali e o Fernando chega aqui. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Vamos falar, Marcelo. Poxa, se tivesse combinado, teria dado certo, né? Camiseta preta. É porque, na verdade, uniforme, né? Não. É porque o preto, ele emagrece. O Marcelo veio de chroma key e a gente veio na cor certa. Não sei, de repente o Marcelo tá na cor certa, né? Talvez é o Marcelo. Não vou criticar, não. Tá bom. Beleza. Olha, eu vou dar início aqui ao nosso bate-papo. Nós começamos na semana passada, na terça-feira passada. Esse é um bate-papo de homem para homem. As mulheres que estão nos ouvindo são bem-vindas para assistir, para ouvir, para serem ministradas, serem encorajadas também. Mas nós entendemos que o homem ele tem um pouco mais de dificuldade de abrir o coração, ele tem um pouco mais de dificuldades de se expressar em muitas ocasiões, em muitas instâncias. Nós começamos a semana passada a falar sobre como que o homem se posiciona ou se porta em tempos de dificuldades. Nós nos baseamos na semana passada em Romanos capítulo 5, verso 3 a 4. O apóstolo Paulo trabalha bem
isso ali. E também nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 a 6. O apóstolo Paulo também trabalha isso ali também. E nós falamos rapidamente, para nós podermos nos contextualizar, vocês que estão aí conosco hoje, nós falamos que viver uma vida em tempos difíceis, nós precisamos vivê-la de tal forma que nós possamos aprender. Na verdade, a vida ela é feita de aprendizagem ou de aprendizado, e nós precisamos aprender. Nós aprendemos de várias maneiras, né? Nós aprendemos com os erros dos outros, nós aprendemos com os acertos dos outros, nós aprendemos com os nossos próprios erros e com os acertos, e nós aprendemos com a direção de Deus. A palavra de Deus nos dá direção, né? E então um aprendiz, ele aprende em tempos difíceis. Eu vou só introduzir para nós, porque nós chegamos até um certo momento do nosso bate-papo, e eu quero que nós vamos investir bastante tempo no segundo momento deste bate-papo, tá? Um aprendiz, ele aprende em tempos difíceis. Nós falamos, a primeira coisa que nós começamos a discutir semana passada foi o seguinte, que essa ideia do aprendizado, ela nos traz algumas verdades muito importantes. E a primeira é o seguinte: o nosso aprendizado, em muitas instâncias, é inquietante, é desconfortável pra caramba. Às vezes, aprender gera em nós um certo desconforto. O desconforto, ele é por alguns motivos, e dentre eles é um desconforto de nós queremos aprender, de nós nos acomodarmos com aquilo que estamos aprendendo, e acomodar aqui não no sentido de cruzar os braços e deixa a solta vento e deixa a coisa rolar, não, mas é nós assimilarmos aquilo que está sendo passado para a gente, e a gente entender isso. Então nós temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós somos seres pensantes, nós pensamos, né? Já dizia, né? Vou usar já dizia o grande piadista, né? Penso, logo existo, não existo, né? Não, o grande filósofo, penso, logo existo. Nós pensamos, somos seres pensantes. Deus não criou um bando de robôs, Deus criou seres que são pensantes, e Deus colocou nesses uma livre escolha, decisão, poder de decisão, poder de ação, e isso compõe aquilo que nós somos. Então, aprender é desconfortável pra caramba em muitos momentos, tá? Dentro desse contexto de aprender a ser desconfortável, nós discutimos semana passada que ninguém está isento ao sofrimento. Lembra disso que nós falamos semana passada? Ninguém está isento ao sofrimento. Todos nós passamos e temos ou vamos ter momentos de sofrimento. Momentos de dor, de desafio, né? Momentos de dificuldade. Problemas. Você já teve vários? Vários. Fernando? Mais ou menos, né? Na atualidade, está com algum problema? Todo mundo. Quem não? Dizem aí que ou você está dentro de um problema, ou acabou de sair, ou vai entrar. Vai entrar. Exatamente. Em algum estágio a gente sempre está. A questão é como passar por isso. Às vezes a gente vive os dois estágios ao mesmo tempo. Está saindo de um, vai entrar em outro. Mas eu acredito que nas dificuldades é um período que Deus trabalha demais com a nossa vida. E eu digo que esses momentos, eles são preciosos, né? A gente teria que... eu gosto de... a Bíblia sempre fala de uma questão de mentalidade, né? De pensamento, de renovação da nossa mente. A gente tem que tentar enxergar essas situações como excelentes oportunidades, primeiro para o nosso crescimento no Senhor, né? E para a gente avançar, né? Para a gente chegar aonde de fato Deus quer levar a gente. Amém. Isso precisa mudar a mente, não é fácil. Precisa. Não é fácil. Paulo mesmo fala em Romanos capítulo 12 sobre essa questão da renovação da nossa mente. Né? Porque quando lá no capítulo 12, Paulo é tremendo, né? Não adianta, você pode... Paulo é fantástico.
Porque para você encarar o presente século, né, os sistemas de valores que governam o mundo, os momentos que você passa, as dificuldades que você enfrenta diariamente, é necessário uma mudança de pensamento. É necessário, porque Paulo, eu acho interessante que Paulo ele constrói isso de maneira fantástica. Ele fala, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu jogava bolinha de gude, brincava de fique, brincava de pipa, flecha, arco e flecha, brincava de índio, de Tarzan, quebrava o nariz. Quando eu era criança eu fazia tudo de menino. E ele continua falando, mas depois que eu passei esse estágio, eu comecei a agir como tal. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que cada estágio da nossa vida, a nossa mente ela precisa ser adaptada. Nós precisamos entender aonde Deus está querendo nos levar, o que Deus está nos revelando naquele momento, o que é que nós devemos aprender naquele momento, né? Então, a nossa mente, a condição da nossa mente, a posição da nossa mente. É interessante que as nossas ações elas estão conectadas diretamente com os nossos pensamentos. Né? Então a gente age de acordo com aquilo que a gente pensa. Né? E as nossas atitudes às vezes abrem portas espirituais, né? A gente valida uma ação espiritual que a gente não sabe onde vai dar. Né? Então eu acho que é uma sequência, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações e uma consequência espiritual, né? Um caminho a ser traçado ali. Né? No nosso bate-papo de segunda-feira, né, no nosso Café com Bíblia, nós falamos um pouco, né, iniciamos um bate-papo bacana e falamos exatamente nessas linhas que você falou, Fernando, sobre os pensamentos. Né? Aquilo que nós pensamos vai formatar as nossas ações. Porque se nós pensamos algo e nós alimentamos aquele pensamento, automaticamente aquilo que nós estamos alimentando vai sair, vai vir. O Senhor mesmo falou assim, que aquilo que faz mal para o homem não é aquilo que entra. Não é a picanha se for gorda demais faz mal. Não é a comida, não é o chocolate, não é o sushi. Vai fazer se comer muito. Mas o que sai, porque o que sai foi formatado na mente do homem. E se você permitiu aquilo alimentar... E o interessante é que às vezes fermenta alguma coisa que não é verdade. E a gente age como se fosse verdade, mas não é a verdade. Não é verdade? Então vamos lá, vamos caminhar para frente aí, né? Então estamos progredindo. Né? Depois nós falamos sobre as nossas provações, elas estão no script. Todas as nossas, ninguém está imune a provações, ninguém. Todas elas estão no script de Deus. Não sobreveio tentação alguma, ok? Que não devesse vir, que não pudesse vir, que não estivesse programado. Porque, na verdade, cada um de nós é tentado, é provado, né? Nós falamos na semana passada na distinção dos dois. A tentação nunca vem de Deus. Verdade. Vem sempre do maligno e visa a nossa destruição. A provação, ela é divina. É um teste. Lá na escola, um teste, a prova, você estudou, você foi diligente, agora você vai fazer uma prova. E você precisa tirar uma nota boa para passar, senão fica de recuperação. Se você está passando por uma prova na vida agora, uma sugestão, passe na primeira, não caia na recuperação, passe logo de primeira. Então as nossas provações, elas estão em Deus, né? Deus sabe exatamente aquilo que nós estamos passando, e o mais interessante é que além de Deus saber, Ele já livrou o escape, Ele já livrou o escape para a tentação, e Ele já nos deu a graça e o favor dEle para passarmos pela provação. Nós só precisamos estar com a mente focada, com a mente na direção certa, no alvo. Meu olhar focado no autor e consumador
da nossa fé. Amém? Agora, depois nós demos uma entrada no terceiro ponto, que foi: as nossas provações são necessárias. Entendeu? A nossa provação é necessária. Para nos melhorar, né? Exatamente. Enquanto alguns pensam que nós melhoramos à medida que fazemos boas obras, à medida que a gente é bonzinho para alguém, levou uma esmola, deu comida na porta da casa. Eu me lembro quando eu era pequeno, passava mendigos na porta de casa, minha mãe sempre servia um prato de comida. Veja bem, o prato de comida não tornava ela melhor do que ela já era. Era simplesmente uma prática pelo que ela já era. É porque existe um conflito, né, pastor, da justiça, senso de justiça humano. E todos nós temos isso. Só que o senso de justiça de Deus, ele é diferente, né? Então por isso que essas coisas elas não encaixam no senso de justiça de Deus. Elas são atos que são bacanas, que são justos, que são solidários, com certeza, né? Porque senão a gente não faria todo esse tipo de coisa. Sim. A gente tem que fazer. Mas isso não nos torna melhores, né? Como o senhor falou, mas são coisas que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa fazer. Então, toda vez que o homem tenta aplicar o seu senso de justiça humana, dá errado. As obras, elas são reflexos, né? Demonstrações. Exato. Daquilo que nós vivemos e acreditamos. Exato. Reflexo da nossa fé. Exato. Mas a Bíblia diz: as obras sem a fé é morta. É morta. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, e a gente vê lá, né? Do que, né, fala de vários heróis da fé. Na verdade, ele nem se estende, Paulo nem se estende, porque são tantos, né? Ele menciona apenas alguns ali, mas ele fala que foi pela fé, que foi pela fé, que foi pela fé, né? Existe aí essa... Eu acho interessante quando ele fala de Noé, né? E aí depois você revisita a história de Noé, você vê como que pela fé, né? 8 pessoas, né, foram salvas, completamente pela fé, né? E todos os demais, depois dos 8, todos duvidaram. Todos duvidaram. Né? Então é uma questão, pela fé. E é interessante, você entrou nesses heróis da fé, que Deus, ele age usando pessoas, e nem todas essas pessoas citadas ali, em todo momento da vida, eram pessoas totalmente boas. Nós temos lá o caso de Jefté, que era um homem que de repente foi jogado de lado pela família, foi viver com um monte de vagabundos, hoje nós diríamos assim, né? Hoje nós diríamos que ele era o líder do morro, e de repente ali, quando é chamado, o povo está ali em dificuldade, ele vem, o povo chama ele, e pela fé, né, ele tem um momento com Deus que ele diz: Senhor, o Senhor já fez isso com os antepassados, então agora o Senhor pode fazer isso. Pela fé. Foi pela fé. Pela fé. É algo fantástico, formidável, quando nós entendemos isso. A provação, ela visa o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento como pessoas mesmo, como homens e mulheres de fé, né? A nossa aprovação tem um objetivo e é necessário. Ninguém pode dizer o seguinte: eu cresci sem ter passado por uma aprovação, entendeu? Sem ter passado por uma aprovação, porque a aprovação, ela gera consigo história. Olha só, Paulo em Romanos, no capítulo 5, verso 3 a 4, ele diz assim: nós também nos gloriamos em nossas aflições, porque sabemos que a aflição produz resistência. A resistência produz caráter provado, e o caráter provado produz a esperança. Fantástico, excepcional. Então, quando nós passarmos por provas, nós não precisamos desesperar, nós temos que ter a mente no lugar certo, o coração no lugar certo, o olhar focado no lugar certo, porque o resultado da provação é excepcionalmente melhor
do que a provação em si ou do que antes a provação, né? Então é muito importante nós observarmos e sabemos que é necessário passarmos por provações. E esse tempo agora, nós estamos passando por uma provação tremenda, não é verdade? Eu tenho falado com várias pessoas, muita gente tem falado, todos nós temos conversado com pessoas aqui no Brasil e em outros lugares também, e a palavra é única, é uma só, é de preocupação, é de alguns desespero, gente com depressão. Esse é um momento de provação, né? Existe um problema? Existe. Nós que servimos o Senhor, qual que é o nosso papel? Alguém poderia estar dizendo assim, mas também as pessoas que servem a Deus também pegam coronavírus. Pega mesmo. Pega mesmo. Mas simplesmente nós precisamos fazer o nosso dever de casa. Uhum. O sol brilha sobre todos. A chuva cai sobre todos. O coronavírus está aí e vai pegar exatamente em algum lugar onde não houver mais proteção pessoal, trabalho de casa. Deus está querendo nos guardar? Está. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Não pense que é falta de fé. Não pense que é falta de fé. Fechou as igrejas, o povo não está fazendo nada para abrir as igrejas. Não, estamos fazendo sim. A igreja não fechou. Nós estamos aqui sendo igreja agora. Porque a igreja somos nós somos a igreja. Então nós não podemos ter essa falta de fé. A igreja está sendo eficiente, a igreja está acontecendo, nós estamos alcançando esferas como nunca antes alcançado. Por quê? Por causa da nossa fé e porque nós estamos dispostos a estar passando por esse momento de provação. Esta provação, ela vai gerar frutos excepcionais. Eu me lembro na terça-feira passada, você falou assim, nossa, eu estou assim na expectativa de ver na minha própria vida, você até foi em fato, na minha própria vida mesmo, o que é que Deus vai fazer depois disso? O que é que Deus vai trazer depois disso? E é verdade, todos nós estamos na expectativa, porque após esta fase, após esse momento que nós estamos vivendo, experimentamos agora muitas mudanças, mas muita coisa haverá de mudar também. E acima de tudo, eu acredito que nós seremos muito mais apaixonados por Deus. Reacende esse amor, esse desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, de proclamar a verdade de Deus para todas as outras pessoas que ainda não têm. E hoje, nós vamos dar sequência aqui sobre a provação. As nossas provações, às vezes, elas podem ser perigosas. Elas são necessárias, mas também podem ser perigosas. Por quê? Olha só o que nós lemos, verso: por esta razão, quando eu não aguentava mais, mandei para saber mais sobre a sua fé. Eu tinha medo que, de alguma forma, o tentador poderia ter tentado você e nossos esforços poderiam ter sido inúteis. Lá no verso 5 de Tessalonicenses, ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso. Agora, veja bem, aonde é que está o perigo disso, da nossa provação? Aonde é que nós podemos encontrar perigo, encarar perigo? Na provação, há um perigo assim, a palavra diz que não sobrevirá a provação que a gente não consiga suportar. O perigo está onde? Em nós vacilarmos. Porque se veio uma provação, a gente é capaz de suportar. Só que por muitas vezes a gente não fica firmado na rocha. A nossa base, ela está sobre um alicerce não totalmente firmado. Então, às vezes, por exemplo, falar de, infelizmente, toda essa pandemia vai inevitavelmente gerar um problema mundial financeiro. Se a minha base, ela está firmada em ter as contas em dias e um saldo no banco, se a minha base é essa, ela está errada. A sua âncora, né? Se sua âncora está... Eu estou vulnerável. Eu estou vulnerável. Por quê?
Porque a minha confiança não está em Deus. Nessa questão ela está em Mamon. Então, o problema é esse. O perigo da aprovação é, nós somos capazes de suportar. Mas será que nós estamos preparados para suportar? Onde nós estamos firmes? Construímos a nossa fé sobre a rocha ou sobre a areia? Amém. E esse é um momento muito importante da aprovação. Queridos, nós queremos desafiar cada um de vocês, e nós conversamos aqui para nós mesmos também. Este é o momento de nós termos certeza de onde nós estamos firmando a nossa esperança, a nossa fé e a nossa expectativa. Se nós estamos fincados, se nós estamos ancorados no lugar errado ou da forma errada, vai dar errado. Porque tem aquele, ainda que a figueira não flor, a gente canta muito essa Canta. música. É bonito cantar, né? O Mateus lá gosta muito dessa música. Então é. eu vejo que assim, pelo menos uma vez por mês a gente canta Cantar ela. Então, cantar é fácil. É. Cantar essa música, ainda que a figueira não floresça, ainda que produto da videira, ainda que não haja gado no copo, trazendo para nós hoje, ainda que eu não tenha no meu armário a comida para semana e não sei como virá, ainda se estiver assim, me alegrarei no Senhor, porque é diferente a gente cantar isso quando está tudo bem. É isso aí. Interessante que hoje, na verdade, eu terminei minha leitura anual da Bíblia, justo hoje, meu último versículo foi hoje, em 8 meses. Benção. E é muito bom, né? Coincidentemente terminou nessa época, né? E passamos por, né, mais o finalzinho da Bíblia, que é uma leitura meio cronológica. Sim. E realmente, de fato, terminou, né? Nos últimos livros ali. Interessante que em Hebreus 6, a gente fala isso de fincar a nossa fé, onde que a gente está a nossa confiança, né? Hebreus 6,19 fala o seguinte: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente não pode esquecer, falando de provação, Jesus se fez homem, 100% homem, justamente para mostrar para a gente que é possível, né? Então tá aí, Jesus foi 100% homem, 100% Deus, mas não usou da prerrogativa de sendo Deus para, vamos dizer assim, para trapacear, burlar, dá uma carteirada. Ele não deu uma carteirada, né? Então isso para mim, e quando a gente se depara com, né, versículos como esse, né, dizendo ali como âncora, né, a gente pensa logo num desses navios enormes com aquela âncora enorme, fincada, e aquela embarcação, ela pode até ter uma flexibilidade, mas na verdade ela não sai do lugar, ela não perde direção e não perde o controle. Então, a âncora certa. Temos essa esperança como âncora da alma. Amém. Maravilhoso. Fantástico, isso é verdade. Uma outra coisa também dentro desse contexto de que as nossas provações, em instâncias, elas se tornam perigosas, é que por causa desta vulnerabilidade, dependendo de onde nós colocamos a âncora, o tipo de âncora que nós usamos, que tipo de esperança que nós temos, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do maligno. Jó. Pronto. O maligno, ele vem. Gente, o maligno, eu costumo brincar com o pessoal mais próximo que ele vem como se fosse um zagueirão da 3ª divisão. A pastora esse dia falou assim: amor, ninguém vai entender esse negócio de zagueirão. Tipo um Ricardo Rocha? Gente, zagueiro da 3ª divisão. É aquele camarada que tá lá no campo de chão de terra vermelha, chão batido. Zagueiro da 3ª, camarada vem com aquela... Eu me lembro quando era pequeno, as chuteiras que jogávamos futebol eram travas. Rapaz, aquele negócio, quando quebrava o plásticozinho em volta, era só um prego. Do meu tempo, zagueiro assim, chegou a jogar até na seleção, mas disso que o pastor está falando aí,
a galera que gosta de futebol aí é Júnior Baiano. Júnior Baiano, chega juntasso mesmo. Gente, a palavra de Deus do Senhor nos diz o seguinte, que o diabo não nos dará brecha, lá em Hebreus. Ele não nos dará brecha. Ele sabe exatamente aonde estão os nossos pontos vulneráveis. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele não vai atacar a gente nos pontos fortes. A palavra do Senhor é clara. O diabo, nosso adversário, ele vive nos rodeando como se fosse um leão. Eu acho legal que fala como um leão. Não fala que ele é um leão. Mas a pessoa, quando já está impressionada, a pessoa já está amedrontada, a pessoa já está vulnerável, ela pensa que ele é um leão. Ela acaba se entregando de medo, porque ele parece um leão, ela pensa que ele é um leão, e ela acaba sendo devorada. Mas saiba o seguinte, meu querido, não viva na linha da vulnerabilidade. O Senhor te dá a oportunidade de você crer ou não crer. Não tem meio termo. Um amigo nosso, ele brincava o seguinte, quem fica em cima do muro já está do outro lado. Porque em cima do muro já é do outro lado. Então nós precisamos ter certeza, ter convicções bem definidas, para que nós não venhamos ser presa do adversário. É perigoso. Por quê? Porque nós podemos cair na vulnerabilidade e o inimigo nos atacar. Aí sim, nós precisamos estar verdadeiramente em Deus e sabemos usar as armas, as ferramentas que o Senhor já preparou para nós vencermos esse adversário. Portanto, irmãos, a provação, ela é perigosa. Paulo gasta, né, acho que em todas as cartas, ou quase em todas as cartas, Paulo demonstra uma preocupação muito sincera com relação a onde é que está a fé dos irmãos. E quando ele recebe alguma notícia de que os irmãos estão caminhando bem, ele expressa ali a sua alegria, né? Então, isso é uma preocupação constante de Paulo com relação à saúde espiritual daqueles que prestavam conta para ele, que ele trabalhava na vida dos irmãos. Né? Uma preocupação constante. Constante. Essa é uma observação. A gente está falando aqui bastante de Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, ó, olha só se ele está passando problema. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus. Olha só o que ele diz antes desse versículo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Amém. Muitas vezes ficamos aflitos, mas muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no corpo mortal a morte de Cristo, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Amém. Coisa fantástica. Foi fantástico. Ou seja, nós vivemos perigosamente. Vivemos perigosamente. Quem nos dá o livramento constante é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? As nossas provações, elas são produtivas. Quarto, ok? Quinto ponto nosso aqui. Todas as provações são produtivas. Olha só. Mas Timóteo acaba agora de nos dizer que tem trazido boas notícias sobre a vossa fé e amor. Ele nos disse que vocês sempre têm memórias agradáveis de todos nós e que muito tempo, porque muito tempo faz que não nos encontramos, mas nós queremos estar com vocês. Olha só, esse texto que Paulo trabalha em Tessalonicenses é interessante porque, verso 6, lá em Tessalonicenses, é interessante porque
ele vem falando sobre a importância da fé e o que é que Deus gera na nossa vida a partir da fé. E nós vamos investir alguns minutinhos aqui agora para falarmos sobre 6 coisas que são gerados em nós por meio da fé, que nos ajudarão a passar por qualquer provação, e nós precisamos aprender e colocar isso no nosso coração, na nossa mente. Olha só, nós sabemos e falamos antes que Deus não comete erros, ok? A palavra de Deus diz, Deus não erra, Deus não comete erro algum, não é verdade? Deus é verdadeiro em todas as suas obras. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte, sobre fé, nós aprendemos a ter fé no caráter de Deus. De que Ele é bom e não faz e não comete nenhum erro. Fé no caráter de Deus. Ora, o caráter de Deus, ele é transparente. O caráter de Deus é firme. O caráter de Deus é sólido. Deus, ele é amor. Deus é misericordioso. Deus, ele é bom. Ele é bom. Parte também do caráter de Deus, né, é que Deus não mente. Não há engano, nem sombra alguma de engano em Deus. Deus é quem Ele diz que é. Por isso que lá em Hebreus nós lemos o seguinte: aquele, pois, que se aproxima de Deus, ele deve aproximar de Deus crendo. O que significa isso? Tendo fé. Exato. Que Ele existe e que Ele é quem Ele diz que é, e Ele é galardoador de todo aquele que o busca. É verdade. Que coisa fantástica. Então, fé no caráter de Deus. Não existe sombra nem variação no caráter de Deus. Deus é amor. Né? Essa semana passada nós falamos bastante sobre João 3,16. É excepcional o amor de Deus. É muito grande. Eu estava lendo em Tessalonicenses, que às vezes a gente acaba lendo e às vezes tendo uma interpretação errada, a gente não continua a ler, né? Quando a gente escuta. Eu acredito que nesses dias, né, muito se fala de fim de mundo, mas eu prefiro levar a minha mente naquilo que pode me levar para frente, do que preocupado com coisas que é o amanhã, né? Quando vi veio. Mas em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 2, fala assim: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Aí a gente tende a pensar, poxa, Jesus vai vir como um ladrão, eu não vou saber nada e vai me pegar de surpresa. Ok, porque se é como ladrão, como surpresa, não tem como a gente saber. Só que no versículo 4 ele falou o seguinte: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Né? Isso traz um conforto no meu coração, porque com isso eu consigo entender o amor de Deus com a minha vida. Né? As pessoas às vezes enxergam Deus como um carrasco, né? Mas a bem da verdade, Ele é Pai. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Isso a palavra de Deus o garante. Então, a nossa fé, Deus é digno de todo, né, o nosso conhecimento, né, toda a nossa força nas promessas que Ele faz pra gente. Então, quando eu deito, eu rolo, eu me deleito quando eu vejo esse tipo de coisa, porque Deus quer salvar todo mundo. É impressionante, eu estava lendo no finalzinho da Bíblia que fala que, né, a primeira vinda de Jesus é para perdão do homem, né? A segunda é para salvação, né, quando o Senhor voltar. Então, a gente vive num período que, primeiro, né, Jesus veio para perdoar o homem, só que, ao mesmo tempo, o homem é tão duro que ele não consegue se render, ele não consegue receber esse perdão de Deus. Por quê? Porque precisa de obediência. Isso aí. Né? Isso aí. Rejeita a graça. Né? Rejeita. Então, nós precisamos ter fé no caráter de Deus,
Eu não sei quanto tempo nós temos aí, Mateus, dá uma olhada para nós, aí o Mateus está cronometrando aqui o nosso tempo, tá? Veja bem, queridos, nós estamos falando aqui sobre como nós podemos viver em tempos de crise, tá? Uma segunda coisa, um segundo aspecto da fé que Paulo fala, que nós devemos aplicar, é fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus, né? A palavra de Deus que ela é verdade, né? Não importa o que acontece conosco, tá? A palavra de Deus é verdade. Ela é verdade. Se nós nos conectarmos com a palavra de Deus, se nós nos rendermos à palavra de Deus, se nós recebermos a palavra de Deus, nós seremos verdadeiramente seguidores do Senhor e não haverá confusão, especialmente nesses dias de coronavírus, né? É muita informação e tem culto para todo lado, tem mensagem para todo lado e tem mensagem. A nossa oração é para que nós venhamos saber ouvir aquilo que Deus verdadeiramente está falando e não venhamos confundir a palavra de Deus, que nós não venhamos fazer confusão na nossa mente quanto à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inconfundível, a palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus ela restitui a nossa vida, a palavra de Deus nos dá norte e nos dá sul. Então nós não podemos dizer que vamos ficar perdidos por conta da palavra de Deus. Uma terceira forma, aspecto da fé que Paulo fala é justamente a fé no propósito de Deus, né? A fé no propósito de Deus, tá? Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E o propósito de Deus, como o Fernando estava falando há pouco, a vontade de Deus, o desejo de Deus, a proposta de Deus é que todo homem creia. Mas todo homem vai crer? Possivelmente não. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Não é verdade? A dureza, nesses dias mesmo, nós falamos há alguns dias aí, nesses dias mesmo, as pessoas têm tido a oportunidade de entender como que a nossa vida fica toda nivelada. Não existe grande e pequeno. Não existe classe alta, classe baixa. Quando o bicho pega, quando Deus assopra de uma maneira diferente, todo mundo é igual, todo mundo está nivelado, não é verdade? Então, por causa da dureza do coração do homem, por causa do pecado, nem todos vão se render. Por quê? Porque eles estão confortavelmente no engano. Mas a palavra de Deus está aí. Todos têm a oportunidade. O propósito de Deus é salvar todo mundo. Sim, sempre foi. Tem quanto tempo você se converteu, Marcelo? Eu nasci praticamente na igreja, né? Então, você nasceu dentro da igreja já? Dentro da igreja. O parto foi feito lá dentro da igreja. Desculpa. Quanto tempo você se converteu, Fernando, já? Tem 14 anos, quase 15, vai para 15 anos. Uau, benção, hein? Eu perdi as contas. 1980, 79. novembro, dia 28. 2 da tarde. 2 da tarde. 41 anos. Vai fazer 41 anos. 41 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Confesso para vocês, não me arrependo. Amém. Não tem coisa melhor do que você saber que você está servindo ao Senhor e você está no caminho. Você ter paz de alma, paz de espírito. Você saber que Deus está no controle da sua vida. Venha o que vier, você está no propósito de Deus. Outro aspecto de olharmos essa fé que Paulo está falando é justamente a fé na promessa, nas promessas. Fé na promessa de Deus que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Marcelo, fala aí. É interessante. Isso eu vou só citar um versículo do mesmo Paulo. Sim. Eu já disse ele algumas vezes, mas é um versículo assim, chave para mim. Se a nossa esperança se baseia apenas nas coisas deste mundo, Temporais,
nós seremos as pessoas mais infelizes. É verdade. Porque nós somos insaciáveis. É. Hoje você sonha com um carro tal, você tem ele, depois de 1 mês, 6 meses no máximo, você já começa a olhar para o carro mais novo, ou o carro que o seu amigo comprou. Próxima geração. Nós somos insaciáveis. Humanamente falando, nós somos insaciáveis. Então, se a nossa esperança se baseia somente nas coisas desse mundo aqui, nós nunca seremos felizes. Que a traça, né? Se a gente não basear a nossa fé aí na promessa, que é a vida eterna, nada disso vai fazer sentido, nunca vai estar bom. A gente sempre fala assim, nunca está bom pra gente, né? Porque se está sol, está quente demais. Se está chovendo demais. Se está frio, é porque está frio. Se está calor, é porque está calor. Se comi demais, estou com a barriga cheia. Se não comi, estou com fome. É verdade. Olha só que interessante, dentro desse contexto de ter um coração insaciável e ingrato. Para mim foi um susto, eu assustei quando cheguei nos Estados Unidos. O primeiro encontro que eu tive com pessoas, né, do país, mas uma pessoa completamente fora da curva. Começou a chover, o camarada sai para fora e olha para cima e começa a apontar para cima e xingar a Deus. Aí outro dia, um solão quente, ele sai para fora, olha para cima e começa a xingar a Deus. Aí cai neve, chegou a época da neve, olha para cima e começa a xingar a Deus. Insaciável é o coração do homem. Entendeu? Por isso nós precisamos ter o nosso olhar em Deus, o nosso coração precisa estar na direção certa. As promessas, eu quero que vocês ouçam isso. Tudo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Amém. Tudo aquilo que quando você tem orado, de repente você tem derramado lágrimas em oração, clamado a Deus, você tem prospectado diante de Deus, eu quero te dizer o seguinte, que tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem, não é filho do homem, para que minta, não há sombra nem variação alguma no que Deus diz, Ele vai cumprir. Lá nós mencionamos em Hebreus, aquele pois que se aproxima de Deus deve aproximar-se dele crendo que Ele é quem Ele diz que é e que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele disse, e Ele é galardoador. Ou seja, Ele é aquele que dá presentes. Ele é aquele que cumpre com o que Ele falou que vai fazer. Na sua vida, Ele vai cumprir. Na nossa vida, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele diz. Não é corona, não é zika. Hoje eu estava ouvindo um relatório de um médico que ele conseguiu trazer hoje, exatamente hoje, quais as enfermidades que têm matado mais gente nos 3 primeiros meses do ano. Um relatório. Corona fica lá atrás, longe. Então não é corona, não é zika, não é espanhola, não é... Nós não podemos ter medos. Porque se vivemos, nós vivemos para a glória dele. Se partimos, nós vamos partir para estar com ele. Melhor será. Melhor será. Agora, veja bem, nós precisamos entender que as promessas de Deus, nós as alcançaremos por meio da fé. Quinto lugar, nós vamos terminar esse negócio logo, né? Vocês dois falam demais. Misericórdia, gente. Veja bem, olha só. A fé também na presença de Deus. O que o Senhor falou? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa tremenda. Vou para o Pai, mas vou estar com vocês todos os dias. E como que Ele está presente conosco todos os dias? Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Queridos, Deus, Ele não mentiu. Nós vivemos, nós subsistimos, nós cremos, nós temos fé hoje por causa dessa obra do Espírito Santo de Deus em nós, que nos ajuda quando ouvimos a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus em nós, gera essa fé
Vivificadora, né? Vivificadora. Uma obra de Gera Deus. essa fé tremenda, fantástica, fé salvadora, fé transformadora, a fé capaz de nos ajudar a continuar para frente. Amém, Deus. É só isso. É. A fé na presença do Senhor. E nós vamos terminar esse negócio. Outra forma que nós podemos olhar sobre esse nível de fé que Paulo fala é a fé no poder. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, intrepidez e amor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não. Nós não somos daqueles que voltam para trás, nós caminhamos para frente. Ele nos deu poder, Fernando. Poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Não saia procurando cobre e escorpiões por aí para você pisar. Mas são situações, são momentos que parecem que nós estamos sendo letargiados. Parece que nós fomos picados e um tipo de letargia está vindo sobre nós, mas por causa desse poder de Deus que habita em nós, nós rompemos com tudo isto, nós repreendemos na força do Senhor, não na nossa força, porque nós não temos força. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser, vem dele, do poder dele manifesto em nós. Interessante que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Totalmente. Então a fé é o condutor, né, de tudo que Deus tem pra gente, né? A fé é o que faz a gente acessar todas essas maravilhas. Isso né? aí. Acho que é o princípio de todas as coisas aí. Fantástico. Fé no poder de Deus. Queridos, nós queremos encorajar vocês, tá? Nesse momento de dificuldade, tenha fé no caráter de Deus, tenha fé na palavra de Deus, tenha fé no propósito de Deus para a sua vida, tenha fé nas promessas de Deus, tenha fé na presença de Deus e tenha fé no poder de Deus. Nós temos aí várias pessoas que têm entrado durante essa live, né? A Jo Rocha, lá de São Paulo, Rafael Silva, Luzenita Lopes, a Lilian, e o Limedina, a Ana Cristina Brito, lá da Bahia, o Bruno Marques, lá de São Paulo, o Iris Lopes, ali de Deerfield Beach, meu irmãozão, meu brother, o Gustavo Maciel, a Ticiane, lá de São Paulo. Linda. Tem gente de Pirapozinho aqui. Tem gente de Pirapozinho aí, Cícero e Rosalvo. ó, tem gente aqui lá de Jussara, Goiás, a minha prima, lá da cidade onde eu nasci, em Jussara, Goiás. Você não conhece onde é Jussara? Olha, lá é quente pra caramba, viu? Ilana, olha aí, nossos queridos irmãos, o Marcos, pastor Marcos e Luciano Muniz, lá da região da Geórgia, aí conosco, grande bênção, Deus abençoe vocês, tá? O Victor Bertolini está aí conosco, Osiel Dias, pastor, Deus abençoe você, o Alessandro Magno Ramos, Deus abençoe, o Rafael Gomes, o Matheus Oliveira está conosco, a Fabiana, acho que é a Fabiana, né, sua irmã, né? Eu paguei todos os membros da minha família para estar assistindo lá, meu pai, minha prima, minha irmã. Um beijão aí para todo mundo. O Edmar Bicoleto, lá de Curitiba, nosso grande amigo, Deus abençoe vocês. A Andréa Helma está aí também. Isa Cabral, Deus abençoe vocês. O Anthony Loureiro. Walter, Deus abençoe você aí, em nome de Jesus. Roberta Alves também, a prima do Fernando. Nossa, tem Antônio Alves, seu Toninho, Deus abençoe. Tem até o Marcelo Militão, ele está ali, ó. Está aqui o Marcelo. Olha, gente, muitas pessoas entraram, comentaram, participaram. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Amém. Não importa o momento, veja bem, faça aquilo que você precisa fazer, cuide-se, proteja-se, proteja a sua família, proteja as pessoas que você ama nesse momento. Isso tudo vai passar, aproveite esse momento como sendo
uma prova que nós estamos passando. Daqui a pouco vai vir o resultado dessa prova. Que nós e você venhamos ser aqueles que serão aprovados nessa prova, porque após essa prova virá uma grande recompensa. Esteja firme em Deus, esteja firme no Senhor, pois você verá, valerá a pena. Nós queremos orar com você agora em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos com os nossos queridos aonde quer que eles estejam agora. Qualquer que seja o momento na trajetória de vida que eles estejam caminhando, experimentando nesse momento, nós oramos e invocamos, Senhor, vai lá e encontra-os no meio do caminho. Amém. E ajuda-os, ó Deus, a chegar no destino que o Senhor tem preparado, tem traçado para cada um deles. Enche os seus corações de fé, para que possam crescer e passar por esse momento de provações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã teremos uma outra live. Amanhã é uma live especial para as mulheres. Amanhã não, amanhã é o nosso GA. Teremos um testemunho GA na quinta-feira, é a live para as mulheres, aqui com vocês. Todos os dias estamos aqui ligados, fiquem ligados aí com a gente. Pastor Edmar aqui, Fernando, Marcelo e o Mateus ali. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.